Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, aqui é o pastor Ivo Rodrigues e hoje eu quero apresentar para você um testemunho impactante do meu grande amigo Marcos Oliveira, conhecido como o jovem Marquinho. O jovem Marquinho foi abandonado pelo pai, pela mãe, um jovem que só queria sobreviver. E no dia que ele resolveu chamar um padrasto de pai, se podia chamar ele de pai, aquele padrasto disse a ele palavras que ele nunca esqueceu. Ele saiu, foi embora abandonado e se tornou funkeiro, se tornou cantor de funk nas baladas, se envolveu com o mundo da droga, se envolveu com o mundo da prostituição. Mas o Senhor Deus alcançou o Marcos Oliveira, o jovem Marquinho. E hoje ele leva a mensagem de Deus com alegria, com força. Assista esse testemunho e compartilha ele para várias pessoas. Em nosso canal tem vários testemunhos. Testemunho do Andrew Gonçalves, que foi queimado 92% do corpo. Está aqui em nosso canal. Testemunho do Alan Rocha, que envolveu no mundo do tráfico, foi preso. Sua mãe vendeu a própria casa para tirar ele da cadeia e foi viver na rua com ele. Tem um testemunho do Jean Carlo, menino que nasceu uma aberração da natureza, não andava, era todo atrofiado. Seu Jair, seu pai, era pistoleiro. Tem um testemunho meu do pastor Ivo Rodrigues, do seu nascimento, juntamente com a sua mãe, do seu nascimento até o dia atual. Assista o testemunho do jovem Marquinho Oliveira. Compartilha em todas as suas redes sociais e se queira convidar ele para cantar, ou para cantar não, para pregar na sua igreja, vai na conferência, entra aí, aqui na descrição tem os contatos dele e siga ele nas redes sociais. Esse eu recomendo. Um grande abraço, que Deus abençoe. Gostaria de contar aqui um testemunho de alguém que fez uma escolha em sua vida também, achando que seria a melhor opção. Gostaria de contar um testemunho de um jovem que nasceu no ventre de uma mãe solteira, um jovem que cresceu com o sonho de ter um pai, um jovem que cresceu com o sonho de soltar pipa como seu pai, um jovem que cresceu com o sonho de aprender a jogar burquinha com o seu pai, mas infelizmente ele não tinha pai. Infelizmente ele nasceu no berço de uma mãe solteira, numa família totalmente desconcertada, uma família que uns era envolvido com o tráfico de droga, outros era envolvido com macumbaria e outros nem se fala. Mas esse jovem cresce na barra da saia da avó dele. A avó dele, cristã, desde quando nasceu, praticamente quase 40 anos, convertida, dentro da Deus e Amor, missionária, consagrada e servindo ao Senhor até hoje. Mas observa, esse jovem vai crescer na barra da saia da avó, frequentando igreja, louvando na igreja. Mas a sua mãe, por ela ser solteira, ela tinha a total certeza que um dia ela iria achar alguém. E ela achou alguém. Ela se casou com esse alguém, indo morar para outra cidade com esse alguém, trazendo o jovem junto com ela, o filho dela junto com ela, distanciando o jovem da igreja e até mesmo da casa de sua avó, que influenciava ele ir na igreja. O interessante disso tudo é que esse jovem agora estava se afastando da igreja, se afastando da sua avó, mas outra hora ele estava pensando, imaginando, até mesmo achando que o sonho dele seria realizado. Que sonho? De ter um pai. Ele vai chegar agora nesse rapaz que sua mãe está casado e vai dizer: olha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Que pergunta é essa? Eu gostaria de saber se eu posso te chamar de pai. Eu gostaria de saber se eu posso ter o Senhor como meu pai. Simplesmente esse rapaz vai olhar para a cara daquele jovem e vai dizer: olha, eu vou pensar e vou ver se eu vou deixar você me chamar de pai. Aquilo foi o fim para aquele jovem. Aquilo acabou com aquele jovem. Você observa agora que aquele jovem vai fazer uma escolha, e a escolha é ir para o mundo, usar drogas e se prostituir com aquilo que Satanás oferece. O jovem vai pegar o talento que Deus deu para ele para cantar para o mundo, achando que aquilo poderia preencher o vazio do seu coração. O jovem começa a traficar, começa a roubar. Uma outra hora também ele está cantando para lá e para cá no estado de São Paulo, fazendo show. Chegou até fazer uma fama, mas
ele acabou caindo de touca no tráfico de droga, fazendo com que sua própria família rejeitasse, fazendo com que sua própria mãe o abandonasse. A própria mãe dele disse a ele: olha, madeira que nasce torta, morre torta. Mas aí eu aprendi lendo a Bíblia que Jesus aqui na terra, ele teve um pai. E o interessante disso tudo é que o pai de Jesus aqui na terra era carpinteiro. Jesus, tendo um pai carpinteiro, ele se formou em carpintaria. Eu gostaria que vocês atentassem os olhos a esse pregador que está aqui hoje e observa se madeira que nasce torta, morre torta. Não, por quê? Porque Jesus endireitou. Para quem não sabe, a madeira que era torta para minha família era eu. Mas hoje eu estou aqui para lhe dizer que há 6 anos eu estou convertido e há 4 anos viajando o Brasil afora, pregando a palavra e dizendo que Jesus é bom a todo tempo. Eu fiz uma escolha em minha vida, achando que seria a escolha certa, mas não foi. Me arrependi. Hoje uso isso como testemunho. Muitos jovens são edificados por intermédio do meu testemunho. Eu fui um cantor de funk, tive várias oportunidades de crescer na vida, mas não era o que Deus tinha para minha vida. O que Deus tinha para minha vida era maior. O que Deus tinha na vida de Davi também era maior. Você observa que Deus rejeita Saul, que era grande, e Deus vai pedir para o profeta Samuel ir agora na casa de Jessé, dizendo que dentre os filhos dele teria alguém que Deus tinha escolhido como rei. Mas o interessante é que Deus não vai escolher um grande, Deus vai escolher um pequeno. Deus vai escolher alguém que não tem capacidade alguma. Deus vai escolher alguém que não tem habilidades nenhuma. Para falar a verdade, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Você observa que quando Deus manda Samuel chamar os filhos de Jessé para a tenda, para o sacrifício, Davi não aparece. Davi fica no pasto. Por quê? Porque o próprio pai dele rejeitava ele. O próprio pai dele falava que ele era pequeno. Mas observa, Davi, ele já tinha Deus, já tinha a total certeza que seria ele que seria o escolhido. Passou Abinadab, Samar, Eliabe, nenhum foi escolhido. Deus queria Davi. Mesmo Davi sendo pequeno, Deus queria Davi. Observa, Davi, além de ser rejeitado pelo seu próprio pai, ele era pastor de ovelha. Mas o interessante disso tudo é que ele não pastoreava qualquer tipo de ovelha. Ele pastoreava ovelhas malhadas, que não tinha valor algum para o mercado. Ovelhas malhadas ninguém quer comprar, ninguém quer negociar. Mas o interessante disso tudo, além dele pastorear ovelhas que não tinham valor, ele era fiel ao seu pai. Me prova na Bíblia. Quando vinha o urso, o que ele fazia? Ele matava. Quando vinha o leão, o que ele fazia? Ele matava, demonstrando fidelidade ao seu pai. Além de não ter valor, Davi era fiel e pastoreava poucas ovelhas. Me prova na Bíblia, quando ele desce para a peleja, se dispõe para lutar contra o gigante, o que o irmão dele fala no ouvido dele: com quem que você deixou a poucas ovelhas de nosso pai? Além de Davi pastorear ovelhas malhadas, poucas ovelhas, ovelhas que não tinham valor algum, Davi era fiel ao seu pai. A própria palavra de Deus diz: seja fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Prova na Bíblia que Deus colocou Davi no muito. Para você ter uma noção, Davi era tão pequeno que o nome de Davi parece mais vezes do que o próprio nome de Jesus na Bíblia. O nome de Davi parece 735 vezes na Bíblia. Isso porque Davi era pequeno. Para você ter uma noção, Davi era tão pequeno que não existiu um rei na história da humanidade mais grande do que Davi. Para falar a verdade, o nome de Davi é homenageado até hoje. Me prova, na bandeira de Israel tem o quê? A estrela de Davi. Isso porque Davi era pequeno. Pregador, o que você quer falar com isso? Que o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida é grande. Não, eu vou repetir. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida é grande. Deus tem algo extraordinário para a vida de cada um de nós. Todo mundo olhava para mim e dizia: não vai dar em nada. 33 tatuagens no corpo, de quebra uma na testa, várias passagens nas costas,
não vai dar em nada. Estava condenado a 19 anos. Mas quando Deus me separou ao diaconato, no dia seguinte, eu fui depor no fórum. O juiz olhou para mim e falou assim: sai daqui. Eu não sei o que aconteceu, mas a partir de hoje você não deve mais nada. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas é grande. Quantas pessoas não chegou em mim e falou: você nasceu para viver uma vida de decepção, você nasceu para viver uma vida de tristeza. Mas aí eu descobri, num estudo teológico com o pastor Raik Carmelo, acompanhando a live, que Deus ele trabalha totalmente diferente da maneira do ser humano. Você observa que quando nós vamos construir algo, nós começamos pelo alicerce, por baixo. Você observa que na criação do universo, Deus começou por cima. Por quê? Porque Deus ele não começa por baixo, Deus ele começa por cima. Você observa que a Bíblia vai relatar acerca de um tabernáculo, um templo móvel construído no deserto para uma vez por ano o sumo sacerdote entrar no Santo do Santo e ter um encontro com Deus. Todos nós achamos que essa matéria é original aqui na terra, mas se nós pararmos para observar, não é. Por quê? Porque antes de se ter um aqui na terra, já tinham lá no céu. Por quê? Porque Deus ele não começa por baixo, Deus ele começa por cima. Jesus está crucificado naquela cruz, passando dores. Para quê? Para nos salvar. E você observa que agora ele vai olhar para cima e vai falar uma palavra grega, tetelestai, que significa está consumado. O que acontece? O véu se rasga. De qual maneira? De baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Por quê? Porque Deus ele não começa por baixo, Deus ele começa por cima. Você observa que a Bíblia vai dizer no capítulo 2 de Gênesis, versículo 27, que Deus ele formou o homem do pó da terra. Mas o interessante disso tudo é que no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus ele criou. Peraí, no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus ele formou o homem. Mas no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou. Por quê? Antes de Deus fazer aqui na terra, Deus criou lá em cima. Por quê? Porque Deus ele não começa por baixo, Deus ele começa por cima. Eu gostaria que os irmãos levantassem a mão, porque eu vou lançar uma palavra profética para os irmãos. Quem é que disse que você nasceu para viver para baixo? Quem é que disse que você nasceu para viver uma vida de decepção? Deus te fez para você viver por cima. Deus te fez você para viver por cima. Deus te fez você para viver por cima. O que Deus tem na nossa vida é grande. Ninguém acreditava, mas Davi foi escolhido. Nem mesmo os irmãos de Davi acreditavam, mas Davi foi escolhido. Ninguém acreditava em mim, mas eu fui escolhido. Ninguém acreditava em você, mas você foi escolhido. Então, se você está aqui nessa noite, tome posse dessa palavra, porque o que Deus tem na minha vida e na sua vida é grande. Não, eu vou repetir. O que Deus tem na minha vida e na sua vida é grande. Se você acredita nessa palavra, as palmas louvam ao Senhor e eu agradeço a oportunidade.